Muito bom dia, começando mais um Papo Reto aqui pelo site Agora Vale. Eu já estava com saudade aqui do Papo Reto, faz tempo que eu não faço esse teto que tem feito, né? Hoje com a visita, né, que veio conhecer aqui os nossos estúdios aqui, do padre, o reverendo padre Vitor Hugo Porto, padre que é o responsável pela paróquia de Nossa Senhora das Graças, paróquia que faz aniversário agora no mês de novembro. Padre, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os que estão nos seguindo através do Papo Reto. Com muito gosto que eu estou aqui para partilhar dessas coisas que tem a ver com a realidade do sacerdote, com a realidade da paróquia Nossa Senhora das Graças, da realidade da igreja em Pindamonhangaba, no Brasil, no mundo, enfim. De repente você que está nos seguindo, se quiser fazer alguma pergunta, enfim, sinta-se muito livre. No máximo, na hipótese de eu não saber responder, eu te digo, olha, não sei, vou pesquisar e te dou uma resposta com certeza. Perfeito, padre. Vamos começar com o seu perfil. O senhor nasceu em Minas Gerais? Eu sou nascido em Varginha, sou de Minas. A minha cidade é muito famosa, né? Ela é conhecida como a terra do ET. E lá na paróquia eu costumo dizer que a minha mãe brinca que o ET apareceu lá em Varginha um certo tempo atrás, mas depois ele vazou, ficou padre e veio se tornar pároco aqui em Pindamonhangaba. Eu venho de uma família muito simples, nós somos em 8 irmãos, 3 vivos no céu e 5 vivos na terra. Eu sou o quinto de 8 filhos e sou o único sacerdote da família. Tenho atualmente 50 anos de idade. Até um certo tempo da minha vida, eu não tinha menor interesse em oração, em igreja, essas coisas. Isto é, até por volta de 11, 12 anos, mais ou menos. Nasci numa família profundamente católica, normal, como qualquer outra, onde nós tínhamos uma regra. Domingo, você tinha a possibilidade de ir para a igreja ou ir para a igreja. Não tinha conversa. Aí a gente ia com o papai, com a mamãe, com todos os irmãos. Eu gostava muito daquela parte da missa que o povo abre os braços ou dá as mãos, mas que é a oração do Pai Nosso. Por quê? Não porque eu achava a oração bonita, é porque eu sabia que depois daquilo estava prontinho, faltava pouquinho para acabar a missa e eu vazar, era desse jeito. Bom, nessa história toda, até um determinado momento eu senti no coração Jesus me chamando através de um sacerdote e comecei a estudar. E para me preparar para entrar no seminário, depois fui os estudos normais, fiz a filosofia aqui no Brasil, a teologia no Brasil, depois fiquei padre 11 meses mais ou menos depois do meu sacerdócio, da ordenação sacerdotal aqui em Taubaté. A ordenação do senhor foi quando? Foi dia 19 de agosto do ano 2000. E 11 meses, mais ou menos, depois eu fui continuar os estudos em Roma, porque nesse meio tempo, entre ordenação e término da teologia, eu comecei a dar aula de ética filosófica na Unital. E também eu dava aula na pós-graduação aqui no Santa Cecília. Teve uma pós-graduação de ensino religioso e que eu trabalhava ajudando ali como professor. Fui estudar em Roma e ali em Roma eu fiquei 12 anos. Tive um tempo muito forte de missão, uma experiência muito bonita e que, claro, abre muito assim os horizontes da gente, né? Após o término dos estudos, voltei para o Brasil e vim diretamente ajudar o então pároco da paróquia Nossa Senhora da Assunção, ali a comunidade de São Benedito, o padre Celso, que hoje está lá em Taubaté. O senhor conviveu então com o atual Papa, antes dele ser Papa? Isso. O anterior, Bento XVI? Bento XVI. Na verdade, meu contato primeiro foi com João Paulo II. Quando eu cheguei em Roma, o encontro com ele, assim, bom, vocês podem imaginar, um homem de um grau de inteligência e sabedoria fora do comum, além da santidade. Mas eu costumo dizer que a coisa mais forte do Papa João Paulo II era o carisma. Ele tinha uma força na linguagem, que ele conversava com multidões e você tinha a impressão que ele estava conversando com você.
é como se não tivesse mais nada para fazer na vida, só conversar com você, ouvir você. E, na verdade, se você olhar de tempos em tempos, a impressão que a gente tem, Deus manda na terra grandes santos. Nós tivemos Pedro, nós tivemos Paulo, nós tivemos os grandes missionários, né, da igreja primitiva. Nós tivemos grandes nomes como Santo Irineu, nós tivemos, e tantos outros. Nós tivemos Francisco de Assis. E nos nossos tempos nós tivemos Teresa de Calcutá, nós tivemos João Paulo II, Padre Pio, e no Brasil Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres. Então, de tempo em tempo, a impressão que eu tenho é que Deus manda esses grandes anjos da guarda para iluminar. Aliás, o meu encontro com João Paulo II foi nas missas, celebrando com ele quase todo dia. Era só ter espaço na capelinha dele, a gente ia lá celebrar. E também tinha momentos de encontro com ele. Às vezes você encontrava com o Santo Padre assim pelos corredores. E ele era extremamente acessível, como qualquer outro ser humano. Como que eu vou dizer? Um hábito alimentar muito simples. Como bom polonês, ele gostava muito de sopa de batata, com cebola, com umas coisas assim, muito, muito simples. E muito acessível. Uma das coisas que me enriqueceu muito foi poder ter estudado filosofia na faculdade onde ele estudou, na Universidade de São Tomás de Aquino. Ele era um especialista em São Tomás de Aquino e por isso tinha resposta, somado ao carisma, à linguagem, ao jeito de falar, ele dava respostas imensas para todos os temas da atualidade. A gente já percebia o grau de santidade dele, não tanto na inteligência, que era um homem de extrema cultura, ele falava 7 línguas, mas não era bem isso, era o grau de cuidado e acolhida. A raiz do Papa João Paulo II, enquanto Karol Wojtyła, enquanto estudioso da filosofia, é a escola de Cracóvia, que é a escola a chamada filosofia do diálogo. Tanto que ele sempre dialogou com todas as raças, línguas, nações, povos, né? Na verdade, esse jeito dele, com esse carisma, com essa habilidade, com essa santidade, ele somava o gosto pelas viagens. Ele adorava viajar pelo mundo, adorava passear, etc. Bom, como um papa vai passear? Não pode. O que ele fez? Ele se tornou o Papa peregrino. Viajou pelo mundo inteiro levando Jesus. Esse foi o grande insight de São João Paulo II. Dentro desse insight de visitar o povo, o amor que ele tinha pela família, o cuidado que ele tinha pelo casal. A teologia do corpo, que hoje a igreja ensina nas catequeses, vem de toda a tradição da igreja e do coração de São João Paulo II, que quando era padre, bispo, arcebispo e cardeal, ensinava essas coisas no mundo inteiro. E ele podia absorver muito dessa coisa bonita. Me chamou muita atenção também a pessoa do Papa Bento XVI. O Papa Bento XVI, enquanto Joseph Ratzinger, ele tinha responsabilidades muito grandes no Vaticano. E na América Latina, ele era conhecido, sendo alemão, era conhecido como antipático, como durão, como muito diferente da nossa cultura. Para minha surpresa e alegria, eu tive muito contato com ele e o Papa Bento era de uma doçura, impressionante. Ele hoje bem velhinho, ele é um vovô. Enquanto o Santo Padre, ele era uma espécie de pai, que ele sabia muito bem. Atualmente ele é o maior cérebro teológico da humanidade, Qualquer pergunta que se faça ao Santo Padre Papa Bento XVI, Papa Emérito, ele sabe responder e responde com propriedade. De tal forma que quando ele dava respostas,
não tinha mais o que comentar, eram respostas muito perfeitas. O João Paulo II ainda dava margem para a interpretação, e aqui vem a diferença do Papa Francisco. O Papa Francisco fala muito, se expressa muito assim de forma espontânea. Então algumas frases podem ser mal interpretadas, mas na verdade são frases muito diretas, muito bem direcionadas. Então isso é um ganho, um presente para a humanidade muito grande, porque nós temos grandes líderes, homens fortes, de coração atento, com uma inteligência muito forte, para cuidar das pessoas, porque hoje o que pega mesmo é o cuidado, quanto nós cuidamos ou descuidamos, né? O Papa Francisco, talvez pelo fato de ser sul-americano, né, ele tem um outro perfil de diálogo, né? Então, e coisa aquela coisa austera, né? Na verdade, eu vou talvez surpreenda muita gente. Eu costumo, lá na paróquia, eu costumo dizer o seguinte: uma palavra para definir os últimos 3 papas. Então, o Papa João Paulo II, carismático. Nossa, ele olhava para você e você se sentia abraçado. E era mesmo assim, de abraçar, de pegar no colo, de conversar, de perguntar. Ele sempre chamava a gente de senhor. Então, o senhor como é que está? E uma memória fora do comum. Reverendo Porto, a gente no Vaticano é chamado pelo sobrenome. Reverendo Porto, como vai o seu trabalho e os estudos? E tem ido para o Brasil? Blá, 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 blá. Como se ele não tivesse mais nada para fazer na vida, né? Então, uma memória linda, um jeito de acolher muito forte. Carismático. Uma palavra, Papa João Paulo II, carismático. Papa Bento, santidade. Mais do que a inteligência, a sabedoria. Consequência da santidade. De um grau de bondade assustador, que provoca um certo medo nas pessoas, no mundo, uma certa confusão, quase a dizer, como um Papa alemão, com uma fama de duro, porque, como Ratzinger, tomou posições muito verdadeiras, não equivocadas, verdadeiras, a respeito da teologia da libertação na América Latina, etc., e de muitos teólogos que desviaram um pouco o percurso da obediência e da caminhada com a igreja, da comunhão dentro da igreja, que é uma grande família, bem? Então, santidade. Com essa santidade, ele manifesta a santidade através da acolhida, do cuidado, da doçura, do profundo respeito. Conversa com você como ele sabe que tem altíssimo conhecimento dos conteúdos, dos assuntos, etc. E que precisa, para dialogar com você, precisa ir devagar. E ele faz isso. É um respeito imenso e uma caridade imensa pelas pessoas. Bem, e o Papa Francisco, para surpresa nossa, na minha compreensão, claro, né, ele é muito enérgico. Então, o Papa João Paulo II, carismático. O Papa Bento, santidade. O Papa Francisco, enérgico. Ele é extremamente enérgico. Ele sabe exatamente onde está indo. Ele não é um que dá tiro para todos os lados, não, sem norte. Sabe exatamente onde deve conduzir a igreja. É um homem de uma profunda fé e de profunda oração, de uma vida de oração, tem calo nos joelhos, né? Nós já sabemos que ele, quando era cardeal em Buenos Aires, ele mesmo que fazia a comida dele, ele andava de metrô, enfim, é o jeito dele ser. Um outro detalhe lindo de saber dos papas, que não é prerrogativa, como vamos dizer, do Papa Francisco, ou do Papa Bento, ou do Papa João Paulo II. Mas já o Papa João XXIII, estamos falando de 1960, ele andava pelas ruas de Roma vestido de padre normal, porque em Roma todo sacerdote anda vestido como sacerdote. Eu, vivendo 12 anos lá, me acostumei, por isso estou sempre vestido de sacerdote. Mas o Santo Padre, o Papa João XXIII, fazia isso.
o Bento XVI, o Papa João Paulo II também. Quantos restaurantes, assim, cantinas italianas, ali perto do Vaticano, a gente ia almoçar e você via a foto de João Paulo II, que tinha ido jantar ou almoçar ou tomar uma sopa no restaurante ali, ele vestido de Papa. Saía quietinho, escondido pelos diversos portões que tem os muros do Vaticano e ia tomar uma sopa, um café. O Bento XVI menos, porque é mais tímido, mas o Francisco faz muito frequentemente esse tipo tem esse tipo de comportamento. Isso revela o quê? Que o Santo Padre, o Papa Francisco, que o Papa Bento XVI, que São João Paulo II, né? São João Paulo II era extremamente acessível, de fácil acesso, uma pessoa muito simples. E o Papa Francisco é impressionante a delicadeza e a humanidade dele com as pessoas. Uma experiência muito bonita que eu tive, eu conheci um jovem em Roma que, quando tinha 15, 16, 17 anos, entrou no vício da droga e imediatamente foi para a heroína. Do ponto de vista técnico, a pessoa viciada em heroína não tem mais volta. A sequência é a overdose e seguida de morte. Esse moço estava passando na Praça São Pedro, o Papa João Paulo II estava em audiência com o povo, passou andando, e aí ele relou assim na beiradinha das vestes do Papa. E ele comenta que esse moço comenta que ele levou um choque elétrico no corpo inteiro, e ele viu na frente dele que ele parecia que estava louco, alucinando. Ele viu na frente dele a vida dele, ele se drogando, ele roubando os pais para comprar droga, ele batendo no pai, batendo na mãe, enfim, tudo quanto é porcaria da vida que a droga leva. E uma voz dizia assim: olha, calma, eu estou te curando. Uma voz de homem dizendo: calma, eu estou te curando. E ele foi curado, transformado. Eu o conheci, ele dando um testemunho numa das paróquias lá de Roma. Fiquei realmente impressionado. Só relou na beiradinha do manto de João Paulo II. E de tal forma que os milagres que ele realiza, ele já realizava em vida. Isso a gente já sabia. E tantos outros gestos dele. O que o Papa Francisco realizou em Roma nos últimos anos, organizando melhor a infraestrutura para a acolhida dos imigrantes, dos moradores de rua, etc., que em Roma isso quase não tinha, aumentou muito nos últimos 10, 15 anos, na verdade foi a concretização de projetos que os últimos papas tinham e ainda não tinham conseguido realizar de forma intensa. Muito bem. Estamos recebendo aqui no Papo Reto o padre Vitor Hugo Porto. Ele é o responsável, é o pároco da paróquia de Nossa Senhora das Graças, lá do Jardim Imperial, da parte alta da cidade, Jardim Imperial Ouro Verde. E é aniversário da paróquia. Padre, vamos começar então agora a falar um pouquinho do aniversário da paróquia. São 6 anos, né? 6 anos. A paróquia Nossa Senhora das Graças, ela nasce no dia 18 de novembro de 2013. O nascimento da paróquia foi com o nosso bispo emérito, Dom Carmo Roden. Mas, enquanto comunidade, ela nasceu 40 anos atrás. Eu não sou de Pinda, eu estou em Pinda há 6 anos. São 6 anos de paróquia. Eu logo que cheguei, trabalhei na preparação, na articulação, na formação da nova paróquia, sob a orientação do então pároco Padre Celso, e aí o Dom Carmo decidiu, por bem, que eu me tornasse pároco. Aliás, é a minha primeira experiência como pároco.
Eu sempre fui professor e eu lembro do Dom Carmo dizer, diante dessa frase, mas Dom Carmo, eu sempre fui professor. E ele disse, ótimo, está na hora de você colocar em prática aquilo que você defende como teoria. Bom, então eu comecei a tentar articular com as pessoas. Mas o lindo é que essas comunidades nascem muitos anos antes. A comunidade Nossa Senhora das Graças, ali do Jardim Imperial, nasce 40 anos atrás. A fundadora é impressionante. Ela era uma mulher analfabeta, Dona Alexandrina. Dizem que era uma mulher muito enérgica. Aliás, as almas santas, elas são enérgicas. Na verdade, meu irmão, você precisa saber onde você quer ir. Você não pode ser aquele negócio sem, como diz o italiano, sem espinha dorsal. Você tem que saber exatamente o norte. E a Dona Alexandrina, ela teve a graça, ouvindo a partilha dos filhos dela, dos netos, de visualizar, uma linguagem mais simples, uma igreja ali naquele terreno, uma igreja toda azul, cheinha de gente. E ela viu a construção, porque foi ela que começou. Muitos irmãos e voluntários da nossa paróquia hoje fazem parte dos fundamentos da igreja ali. Cavucaram com um enxadão. A nossa comunidade, as nossas comunidades nasceram assim, de partilha. Eu costumo sempre dizer que uma igreja, ela não é feita com dinheiro. Não é feita com articulação política, no bom sentido da palavra. A articulação política não é política partidária, não. A articulação política é o organizar a vida com uma direção muito certa. Qual é a nossa identidade? Qual é o nosso perfil? Tá, bom. E a Dona Alexandrina, analfabeta, sabia disso, porque ela tinha o terço na mão. Uma mulher de extrema fé. Até hoje na comunidade tem uma imagem de Nossa Senhora dentro de uma capelinha, de Nossa Senhora das Graças, que que anda de casa em casa, onde aquela capelinha, aquela imagem nunca vem para a igreja matriz, só em alguma ocasião de festa. Por quê? Porque está sempre visitando as famílias. A gente sabe, dentro da simplicidade da linguagem, da imagem, que é apenas uma referência para lembrar que você tem uma mãe, que você não é órfão, e que essa mãe é toda linda, toda santa, toda de Deus. E já que a mãe é toda de Deus, você herda também algo muito lindo dessa mãe. O filho herda, não herda? É bem isso. Se a mãe é toda de Deus, então ela chama a gente a ser filho todo de Deus também. Tem uma pergunta do internauta, é a Luciana, né? A Luciana pergunta: qual o sentimento de tocar as mãos do Santo Padre? Ótima pergunta. Bom, devo dizer que mesmo tendo encontrado João Paulo II e Bento XVI muitas vezes, cada encontro é único. Primeira coisa, você se sente um pouco, não é constrangido, talvez a palavra certa seja pudor. Você está diante de uma grande alma, de uma alma santa, além de um homem de extrema inteligência, mas o que toca mesmo é a santidade. Então, quando você rela nesse homem, você leva um choque. Eu me lembro, a última vez que eu estive com João Paulo II, ele disse assim: Dom Porto, o padre diocesano na Itália chama de Dom Porto, eu queria tanto voltar no Brasil. E aí eu disse: santidade, por que não? Aí ele olhou para mim e disse: mas na cadeira de roda fica tudo mais difícil. E aí eu disse: santidade, para ir nos lugares não precisa de pernas, precisa de coração. E aí ele disse: é verdade. Então me faça uma coisa, quando você voltar ao Brasil e você abraçar as pessoas, diga assim para elas: receba o abraço do Papa. O Papa não tem mais pernas para ir, mas tem coração. Então receba o abraço do Papa. O meu encontro com o Papa e o encontro com os assessores dele, um dos assessores foi meu confessor durante 12 anos, todo o tempo que eu estive lá em Roma. Assim, o grau de santidade é impressionante. E tanto que eu posso dizer que minha vida é assim, antes do encontro com o Papa João Paulo II e após.
Aquele homem que existia antes, isso não existe mais. A gente aprende com os professores de biologia que o corpo humano troca totalmente de células de 7 em 7 anos, né? Bom, isso quer dizer que eu tenho 50, eu já troquei 7 vezes. Quantas vezes você já trocou de célula? Muitas. Tá bom, deixa quieto. Bom, você faça o teu cálculo. Mas mais do que trocar de células, é uma mudança na alma que, se alguém me dissesse, mas eu lembro de você, moleque, correndo, jogando bola lá nas ruas de terra, aonde você nasceu, no bairro de periferia, em Varginha. Eu ia perguntar sobre isso, jogando futebolzinho. Você, birrento, teimoso, desobediente, nossa, briguento, que é o cão, eu sempre fui assim do avesso. Quem é você hoje? Ora, com os nossos jovens eu brinco que eu sempre fui louco por futebol, mas tendo dificuldade na coordenação motora. Eu nunca fui bom jogador na linha, mas eu aprendo muito rápido as coisas, então eu aprendi a ser goleiro. Como goleiro quase ninguém quer ser, eu me tornei o goleiro. E aí, por quê? Porque eu passei a estudar o famoso goleiro Tafarel, me tornei excelente goleiro, excelente defensor de pênaltis, e atualmente não tenho quase tempo para esporte, eu tenho que me redisciplinar sobre isso por uma questão de saúde, e aí eu costumo dizer que antes eu era defensor como goleiro, hoje eu virei a bola, né, porque eu engordei, tô fora de forma, etc. Tá? Mas eu sempre tive, como eu vou dizer, desde pequeno, uma espécie de furacão dentro de mim. E quando eu me encontrei com o Santo Padre, o Papa João Paulo II, ele também era um leão, esse homem. É uma coisa impressionante. A beleza dele, era um homem extremamente bonito, mas a beleza de João Paulo II estava e está, enquanto santo, na santidade. O olhar dele é de uma acolhida, até quando ele estava bravo. Vocês não têm noção do João Paulo II bravo, mas era muito bravo, muito enérgico. Mas até na braveza dele, ele era um santo, ele sabia te dar a direção. Na verdade é isso. Eu diria que mais do que braveza, era o profundo desejo em vendo você indo na direção errada, te trazer para a direção certa. Papa João Paulo II. O Bento XVI, vendo você meio confuso nas ideias, ele dizia, uma vez eu estive em visita ao Papa Bento XVI com o nosso bispo emérito, Dom Carmo. E aí o Dom Carmo, quando nós chegamos, né, na sala dele, na biblioteca do Papa Bento, tem aquela mesa oficial dele, a mesma mesa dos últimos papas, tá? Eles não trocam nada, não mexem em nada. Bem, quando nós estávamos diante do Papa Bento, eu extremamente emocionado, porque é inútil, você encontra 10 vezes o Papa, 10 vezes você se emociona, 10 vezes você leva esse choque na alma. E aí então o nosso bispo emérito brincou comigo e com o Papa Bento, dizendo: Santidade, esse é o Padre Vitor Hugo da minha diocese, é meu sacerdote, ele está aqui em Roma, ele está brincando de estudar, ele está fazendo de conta que está estudando. E aí o Santo Padre, vendo que eu fiquei desnorteado, né, com vergonha, ele pegou e brincou de me dar um tapa assim no rosto, mas brincando, né? E disse assim, no italiano muito simples, ele disse: Davvero, quer dizer, é mesmo? É verdade isso? Quase brincando também. E aí ele, Davvero, me brincou de me dar um tapa. O Papa Bento XVI faz um negócio, você desmaia, né? Então, aí eu comecei a suar, ele viu, ele colocou a mão no meu ombro e disse assim: é mesmo, meu filho, onde que você estuda? Onde que o senhor estuda? Onde que o senhor estuda? E aí eu disse: eu estudo no Angélicum. Ah, na mesma faculdade que estudou o nosso querido João Paulo II? E eu disse: sim, Santidade. Aliás, eu tive a oportunidade de sentar na cadeira que ele sentou, sem saber. Eu não sabia que naquela sala lá ele tinha estudado, e aí sentei lá, enfim. Bom, mas é muito difícil estudar São Tomás de Aquino. E aí ele me fez mais um gesto de carinho e disse assim: nunca deixe de estudar São Tomás de Aquino. Ao longo da tua vida, do teu sacerdócio,
vão te fazer milhares de perguntas. E estudando São Tomás de Aquino, você vai ter todas as respostas. Muito bem. Padre, voltando então um pouco à questão da paróquia. A organização das paróquias, como é que é? Existem as missas setorizadas a partir do momento que tornou-se paróquia, né? Sim. Bom, então a realidade da paroquial, ela nasce em 2013 e logo eu percebi que nós precisávamos organizar a paróquia em, vamos chamar de pequenas comunidades. A igreja nasce nas pequenas comunidades. E que hoje, na linguagem simples do Papa Francisco, a igreja em saída, e tecnicamente chamado de setor. Então nós setorizamos toda a paróquia e começamos a articular a realidade do povo, os bairros, as ruas, etc. Claro que isso demanda um estudo muito sério, inclusive a formação muito séria das pessoas envolvidas, de todos esses leigos voluntários. E aí nós fomos organizando, e uma das coisas que nós chegamos à conclusão, dos gestos concretos, foi ter missa dentro da casa, dentro das famílias. E nós temos toda semana nós temos missa nas casas, nas famílias. Claro que é uma correria, mas é uma coisa muito linda. Eu sempre lembro a comunidade que quando eu entro numa casa para celebrar missa, vem na memória a casa de Pedro, em Cafarnaum. Eu já estive várias vezes em Jerusalém, naquela realidade lá, e em Cafarnaum Pedro morava do lado do Mar da Galileia. A casa de Pedro foi encontrada quase que intacta. Então, e aí eles construíram uma igreja em cima e toda uma proteção de vidro. E você pode ver, naquele piso ali, Jesus sentou, rezou, conversou, acolheu, abraçou, curou muitos doentes. Uma vez, quando eu era estudante de teologia, eu perguntei para o professor assim: professor, é o mesmo Jesus eucarístico que nós vemos na Eucaristia? É o mesmo Jesus que curou o leproso, que descansava na casa de Pedro, que curou a sogra de Pedro, que chamou Zaqueu, ou é só uma historinha? E aí ele disse: não, é o mesmo Jesus. Bom, se é o mesmo Jesus, a gente precisa. Eu tenho certeza que Jesus, como andava de casa em casa, hoje ele quer andar de casa em casa. Então a gente vai, e é uma experiência linda. É a família rezando, é a família partilhando da palavra de Deus. É não só a casa que cedia a missa naquele momento, mas a vizinhança toda, ela é contagiada. Eu costumo sempre ensinar assim: o que é ruim contamina, o que é bom contagia. Então as famílias ao redor dos condomínios, dos bairros, das ruas, não importa onde a gente vai, aquilo contagia com a presença real e verdadeira de Jesus, porque é verdadeiro o corpo e é verdadeiro o sangue. Então é o Senhor que está ali, então está tudo certo. Eu sou prova disso, porque recentemente na nossa rua lá teve uma dessas missas, foi uma das coisas mais fantásticas que eu sei. É bonito demais, porque eu gosto de pensar Jesus sentado ali num canto, né? E as pessoas perguntando: Senhor, Jesus, como que faz isso? Como que faz aquilo? E ele respondendo. Como respondia naquele tempo, responde hoje. Claro, ele usa a miséria de nós, sacerdotes, da equipe de leigos, né? Porque ele era todo santo, a gente é pecador, e o pecado provoca essa microfonia, né? Na comunicação, essa interferência violenta, e aí que a gente acaba não respondendo da forma justa, porque falta santidade no coração da gente. Também eu sempre falo na minha paróquia, né? Que a nossa paróquia seria mais santa se o pároco fosse mais santo. Se eu tivesse um grau maior de santidade, e a quem muito é dado, muito é exigido, eu tive a alegria, né, a graça de poder estar perto de homens tão santos como o Papa João Paulo II, Bento XVI, Francisco, e outros homens que estão ali ao redor, dentro da realidade do Vaticano, que é uma realidade muito humana, muito assim. O Estado do Vaticano nasce em 1929,
Quer dizer, é tudo muito recente. Tem toda uma realidade humana, mas que cada gesto de cada homem que trabalha ali, homem de igreja, por assim dizer, né? Quem é o homem de igreja? São os bispos, os papas e também os leigos que caminhamos juntos no desejo de ser melhor. Então, guiados, de sermos mais guiados pelo Espírito Santo, transmitem uma coisa muito boa e procuram soluções muito boas para a vida do povo em geral. Tem mais perguntas. Jana, padre, também tem santo de devoção? Claro. Também tem santo de devoção? Claro, eu tenho um amor muito grande por São João Paulo II, eu convivi com ele. Eu não trouxe aqui, mas eu tenho um terço, eu tenho um rosário que me foi dado pelo Papa João Paulo II. Que, aliás, uma ocasião eu estava rezando e abençoando um jovem, e esse rosário ele espedaçou. Então eu não o arrumei ainda, não mandei consertar, por medo de perder alguma peça, porque foi o São João Paulo II que me deu. Então, o primeiro santo que eu tenho um amor muito grande é o São João Paulo II. Estudei, li os livros dele, que, aliás, são livros muito lindos, mas uma linguagem bem elaborada, bem difícil, mas vale a pena, porque ilumina, abre a cabeça da gente, que é lindo de pensar. Um outro santo que eu tenho um amor muito grande é Padre Pio. Padre Pio, toda vez que eu preciso tomar uma decisão, eu seguro na mão de Padre Pio. Aliás, esses dias eu estava rezando com a comunidade e pedi que cada um fechasse os olhos, na festa de Todos os Santos. E aí cada um fechasse os olhos e segurasse na mão e pensasse: qual é o santo que eu tenho um amor muito grande? Escolha um. Agora segura na mão desse santo. Forte, fecha a mão, com um punho forte, não solta da mão dele não, porque ele vai te dar uma direção boa na vida, ele vai te dar uma resposta, tá? De repente, eu segurando na mão do Padre Pio de cá, com a mão direita, e eu pensei: meu Deus, eu estou tocando nas chagas do Padre Pio, que são chagas de Jesus. Eu tive vontade de soltar, porque quem sou eu para relar nas chagas de um santo, né? Mas tenho um amor muito grande por São Padre Pio. E depois eu tenho dois grandes santos que eu estou sempre lendo, estudando, meditando, que é a Teresa d'Ávila e a João da Cruz. Muito bem. Padre, nossa entrevista está sendo muito acompanhada, muito bem acompanhada. Tem um pedido do internauta ali, não tem o nome, né, mas ele pede para que o senhor mande um abraço para todos da comunidade paroquial da nossa realidade paroquial. Nossa Mãe do Céu. Aliás, devo dizer, antes de me interrompa se eu for muito prolixo, tá? Sinta-se muito livre disso, que quando eu cheguei no Brasil e vim para Pinda, nós começamos um trabalho super bonito, uma missão super bonita com a juventude, foi preparando os jovens, muitos jovens de Pinda, para a Jornada Mundial da Juventude, e eu fui em diversas jornadas pelo mundo inteiro, tá? Então foi um negócio lindo, lindo. O pessoal me chamava de louco, porque em 8 meses... nós tínhamos que, em 8 meses, arrumar 80 mil reais e sensibilizar e fazer compreender o que era a Jornada Mundial da Juventude, que não era um passeiozinho, mas era um encontro radical com Jesus através do Santo Padre. Bom, que exigia muito cansaço, e devo dizer que foi assim uma experiência maravilhosa, mas o meu coração vivia em Roma. Eu me lembro que o último dia que eu celebrei na Basílica de São Pedro, eu tinha que pegar o avião na quarta-feira, pelas 5h30 da tarde, e num voo 7h30 da noite, e eu fui 7 horas da manhã para o Vaticano, celebrei a Santa Missa na Basílica de São Pedro, e aí quando eu terminei de celebrar, eu fui lá para a Praça São Pedro, olhei para Jesus lá na estátua de Jesus lá em cima e disse: Jesus, o senhor sabe que eu estou voltando para o Brasil por obediência, mas me traz de volta, eu queria tanto morrer aqui, mas eu aceito fazer o que o senhor mandar. Foram as minhas últimas palavras em Roma. E quando eu cheguei,
cara do céu, eu fui super acolhido. Nossa, eu tenho uma gratidão imensa pelo Padre Celso e pelos jovens que ainda trabalham comigo. Uma das jovens é a Luciana, que é a minha secretária até hoje. Coitada, ela está virando santa, porque eu não sou um docinho, né? Eu sou um pouco elétrico, pelo jeito que vou falando. Se você não me interrompe, eu vou falando, enfim, vou partilhando. E aí, então, eu vivi 8 meses, praticamente, desejando voltar para Roma. Muitos diziam, o Padre Vitor Hugo não vai aguentar, ele vai voltar para Roma, tá? E aí um dia, conversando com o Padre Marlon, querido amigo e irmão no sacerdócio, um santo homem, um santo sacerdote, e perguntei, Marlon, o que é que eu faço? E aí ele disse assim, cara, você é filho predileto da Virgem Maria. Peça para ela. Diga para ela assim, olha, mãe, a senhora é minha mãe e então eu sou teu filho. Fecha todas as portas que têm que ser fechadas e abre todas as portas que têm que ser abertas. Cara, foi eu começar a rezar, eu passei a rezar todo dia isso. Toda hora que me vinha vontade de ir para Roma, mãe, eu sou teu filho, a senhora é minha mãe. Fecha tudo quanto é porta que tem que ser fechada. Abre tudo quanto é porta que tem que ser aberta. O que a senhora mandar eu faço. Porque eu, por natureza, sou muito desobediente, sou muito rebelde. Olha, passou o quê? Uma semana, eu me tornei pároco. Passou, acho que uns 2 meses, eu fui eleito, então, o vigário forâneo de Pinda. E aí eu vi as portas se fechando e portas se abrindo. E só posso agradecer a Deus, é mesmo. Olha, quem obedece não erra. Às vezes, você que está assistindo, está nos acompanhando, o teu pai, tua mãe, o teu confessor, o teu chefe te dá uma ordem e você não gosta. Quem obedece não erra. Faz. No máximo, se der tudo errado, quem que errou foi o chefe. Foi quem te mandou, não é você. Você só executou, você obedeceu. E você tem aí aquela leveza no coração de que você obedeceu. Você fez tudo que tinha que ser feito. Bem, e na paróquia eu me senti extremamente acolhido, me sinto absolutamente em casa. É verdade, eu já celebrei em igrejas lindíssimas, que as paredes são rebuscadas com fios de ouro e mármore no teto, nas portas, granito nos pisos, etc. Cálices de ouro cravejados em pedras preciosas. A nossa paróquia não tem isso. O piso é rachado, precisa corrigir o forro, precisa melhorar as paredes, enfim, 1000 coisas. O altar é muito simples. Não, uma igreja não é feita disso. Uma igreja é feita de almas. Eu só tenho que agradecer e mandar o meu abraço imenso a todo o povo da comunidade matriz do Jardim Imperial, Ouro Verde, etc., o povo da Vila Prado, Nossa Senhora Aparecida, o povo da comunidade São José. O povo da comunidade São José é um povo querido, lutador, guerreiro, que, aliás, isso é uma característica da nossa paróquia. É um povo guerreiro e um povo de um coração muito santo, porque para me suportar tem que ser muito santo. Padre, antes de entrar num assunto aqui um pouco mais complexo, pois não. O Sínodo da Amazônia, que é onde a gente vai praticamente concluir a nossa entrevista, tem mais uma internauta, Giovana. Ela pergunta, qual foi a inspiração do tema da novena para esse ano? Então, eu pessoalmente tenho um amor muito grande por Nossa Senhora. Todas as decisões que eu preciso tomar, eu olho para Nossa Senhora e pergunto, o que a senhora acha? Converso com ela desse jeito, viu? E não é um desrespeito, não. Você é filho. Você é filho. E então, eu sempre pergunto para ela, cada ano, como que nós vamos, o que a senhora quer que a gente celebre? Qual é o foco da nossa festa? Porque sim, tem a quermesse, tem o bingo todo dia, tem o bingão, tem uma série de atividades bonitas que acontecem, que esse ano vai acontecer do dia 14 a 24. Mas
Eu estava lembrando, o povo do Pinhão, nossa mãe do céu, que comunidade linda. Aliás, todo primeiro e terceiro domingo de cada mês, às 8h30 da manhã, tem missa lá no Pinhão. Venha rezar conosco que você vai entender o que é rezar em família. Putz, é um negócio louco, é lindo demais, é gostoso demais, é partilhado demais. Eu tenho a impressão que eles vão querer me matar porque eu estava esquecendo deles, né? Mas é porque eu vou abrindo muitos ganchos na fala, na resposta. E foi perguntando para Nossa Senhora, eu não encontrava resposta. E eu dizia, veja, nós já teríamos que ter um tema para esse ano que inspirasse os padres que virão celebrar conosco, tá? Mas eu não estou conseguindo. E aí, conversando ali na secretaria, a minha secretária perguntou, padre, tem que mandar a arte para a gráfica, tem que publicar o material, tem que publicar nas redes sociais, qual que é o tema? E aí, então, uma das assistentes, que se chama Giovana, ela disse assim, padre, fala não pode ser alguma coisa do manto de Nossa Senhora que nos protege, que é a nossa casa? E aí eu olhei para ela e disse, mãe, teu manto é a nossa casa. Então, o tema desse ano, da nossa novena, meu irmão, minha irmã, reflete o quê? Que na nossa paróquia, graças a Deus, as coisas acontecem assim. É o joelho dobrado e a partilha. Então, as pessoas me perguntam mesmo, e eu pergunto para todo mundo, o que você acha? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Você gostou disso? Eu sempre pergunto assim, o que o pároco de vocês pode fazer para a paróquia ser melhor? Você tem alguma opinião, alguma ideia? O que você gostaria que o pároco fizesse? Às vezes a pessoa diz assim, eu queria que o pároco fosse loiro do olho azul. Isso é inútil. Eu não vou pintar o cabelo e botar uma lente azul. Não adianta. Quer dizer, eu não vou virar um docinho do dia pra noite. Não sou, cara. Eu sou assim. E as pessoas que frequentam a paróquia sabem que eu sou elétrico assim mesmo. Mas é porque eu tenho esse furacão dentro do coração, sabe? Então, o tema desse ano nasce assim. Devo dizer que o tema dos outros anos praticamente nasceram também nessa conversa com as pessoas em geral, com as famílias, com muitas atividades. Olha, na verdade é o seguinte, pergunte para Deus. E Deus vai te dar a resposta. Pergunte para Nossa Senhora. Mas eu não acredito direito em Nossa Senhora. Você não acredita, mas ela acredita em você. É isso que interessa, né? Muito bem. O padre Vitor Hugo, o Papa Francisco tem preocupações com as comunidades em risco lá da Amazônia, né? Então, sim. Estamos aí vivendo aí o momento do sínodo da Amazônia. Perfeito. Como é que o senhor tem trabalhado isso com a comunidade, tem passado isso para eles? Na verdade, para o entendimento realmente da igreja. Observa bem que lindo, já desde o início, a raiz da palavra sínodo. A palavra sínodo vem da raiz grega, que quer dizer caminhar juntos. Bom, então dali você já entende o que Jesus quis. Enviou 2 a 2 para levar essa novidade. Qual é a novidade? Cara, Deus te ama de um jeito louco. Ele é louco de amor por você, preste atenção. Mas eu não acredito, eu acho que tem muito isso, muito aquilo. Você não precisa amar. Ele ama por você, por ele e por você. Que naturalmente, a pessoa que é amada, que é cuidada, ela vai se sentindo envolvida, protegida, e ela começa a ter gestos de gratidão, gestos de amor, de reconhecimento. Puxa, esse gesto de carinho me faz tão bem, então eu vou começar a ter gestos de carinho para com as outras pessoas também. Eu estava precisando de ajuda, de comida, e numa época da minha vida, e aí me deram. Hoje é natural que eu provoque a paróquia inteira para a gente ajudar na campanha do quilo, e as famílias assistidas, etc. É natural. Eu nasci numa família que foi muito ajudada, então não vejo por que não ajudar. Você vai aprendendo com o amor. Na verdade, o pecado nos emburrece. Vou usar uma expressão que eu não sei se existe em português. Nos enfeiece, nos torna mais feios.
O amor, ele torna a gente lindo. Teresa de Calcutá tinha o rosto todo enrugado, mas o sorriso daquela mulher era tudo amor. Era lindo demais. Eu não a conheci. Ela faleceu em 1997. Mas eu conheci uma freirinha, filha espiritual dela, que ficou internada no hospital, e eu cuidava dessa freirinha também. Quando nós entrávamos, os médicos, os paramédicos, entrávamos no quarto dessa freirinha, quantas vezes o médico dizia assim: o padre, fala para a freirinha almoçar, ela precisa almoçar, ela precisa se alimentar, porque senão o remédio não faz efeito. E eu ia conversar com ela e dizia: mas padre, eu queria jejuar, eu estou jejuando pela cura daquela irmãzinha que está sendo, daquela outra pessoa que está deitada ali, que ela está sofrendo muito, ela tem muitas dores. E aí eu dizia: irmãzinha, mas se a senhora não se alimentar, o remédio não vai fazer efeito e a senhora vai também continuar com dores. E ela dizia: para mim não tem problema não, para mim não tem problema não, para mim nada, para o meu Senhor tudo. Então era impressionante o olhar de força, de santidade e de preocupação com as outras pessoas. O que é o sínodo? É o caminhar juntos. Não é o primeiro sínodo. A igreja teve inúmeros sínodos. O que é o sínodo? É uma reunião de representantes da sociedade inteira, especialistas em alguns assuntos pertinentes, importantes do momento, necessários, onde a igreja precisa se posicionar dizendo: gente, vamos cuidar um pouco mais? Qual é o tema tão importante hoje, se não o cuidado do planeta? O Papa Francisco escreveu a encíclica Laudato Si. Aliás, Laudato Si não é italiano, é um italiano arcaico, da época de Francisco de Assis. Nós estamos falando de quase um milênio atrás. No italiano clássico seria Laudato Sia. Quase um latim ainda, né? O Laudato Si é um dialetal lá da região da Úmbria, da cidade de Assis, onde nasceu Francisco. Mas o Santo Padre, Papa Francisco, quis permanecer com Laudato Si para lembrar imediatamente a pessoa de Francisco, a santidade de São Francisco de Assis, no cuidado com as coisas e pessoas. No resgate desse cuidado da Mãe Terra, das plantas, dos animais, da minha convivência no planeta Terra, onde eu não posso sair destruindo as coisas e as pessoas. Porque hoje, na verdade, o drama do mundo, no descuido com o planeta, a gente joga lixo para lá para cá, e aí tem centenas de pesquisas que revelam isso. Na verdade, reflete, e todo esse problema reflete um drama, uma ferida dentro da alma humana, o descuido. Então, o Papa Francisco, com o sínodo da Amazônia, ele convocou tantas pessoas e tantos representantes da igreja, leigos e bispos e homens e mulheres consagrados, especialistas, para refletir um problema verdadeiro que há décadas nós temos na Amazônia. Mas quando pensa na Amazônia, que é específico ali daquela realidade imensa, porque se nós formos considerar o tamanho da Amazônia como um continente, de uma realidade muito sui generis, onde tem muito original, muito ímpar, onde tem tribos, certamente existem tribos no meio da floresta, que nós nem sabemos que existem, nós não conhecemos, não tivemos contato ainda. E com o povo que vive nas cidades ribeirinhas, etc. Para quem nunca ouviu falar da Amazônia, as grandes rodovias são os leitos fluviais, né, dos rios. Então, essa realidade é uma realidade que precisa ser pensada para levar Jesus, para levar o projeto do querigma. Deus é amor, Ele te ama mesmo sabendo das dificuldades do pecado, etc. Bem, e como envolve a Amazônia,
há muitas décadas fala-se, e nós, a minha geração, eu tenho 50 anos de idade, quando eu era adolescente eu ouvia falar nessa expressão bonita, que aparentemente é ingênua, mas não é. A Amazônia é o pulmão do mundo. Mas, na verdade, essa é uma expressão, do ponto de vista político, bem perigosa. Isto é, se é pulmão do mundo, quem é dono desse corpo? Somos nós. Então, o pulmão é nosso. A Amazônia é pulmão, então a Amazônia é nossa. Qual é a intenção aqui? Existe uma malícia, um interesse terrível. Se a Amazônia é nossa, todos os países, etc., podem, entre aspas, cuidar, mas muitos não estão interessados em cuidar. Estão interessados em absorver, como já fizeram, e aí tem pesquisas e dados na internet para a gente pesquisar, não é o caso aqui, de empresas multinacionais que entram lá e com propinas roubam e desviam essências, minerais, etc., da realidade amazônica, que grande parte pertence à realidade, à soberania brasileira. Portanto, não, a igreja não quer interferir na soberania de nenhum país. Mas, se é necessário pensar o que nós, Igreja Católica, o que nós cristãos católicos precisamos fazer para sensibilizar as outras pessoas, que nós precisamos cuidar da Amazônia e não só, mas de todas as florestas do mundo, do planeta em geral, das geleiras do Polo Ártico e do Antártico, dos desertos. Tudo isso faz parte da biodiversidade e que precisa ser cuidado. A Mata Atlântica e etc. Enfim, a igreja vem meditando sobre isso. Então, a intenção do sínodo não é inferir ou interferir naquilo que é a autonomia do Brasil, de jeito nenhum. E não discute de forma ingênua. Tanto que convoca muitos especialistas, gente que entende mais do que a gente. Por quê? Porque hoje o mundo é assim. Eu acho, eu vou curtir esse negócio, eu não vou curtir, eu vou curtir aquilo. Aí começam, eu li algumas coisas na internet que me dão um pouco pena. Se você tivesse encontrado 1 minuto com o Papa Francisco, você não se permitiria dizer assim: esse Papa é o anticristo que está entregando a igreja para ideias que vêm do demônio. Não. Ele é altamente guiado pelo Espírito Santo. Não é um homem desprovido de estudo, de inteligência e nem de discernimento. Ao contrário, é um homem que tem um coração muito santo e muito preocupado com as pessoas. Mas por quê? Porque ele vê Jesus nas pessoas. E a realidade do povo da Amazônia, para evangelizar, para levar Jesus, para a pessoa se sentir amada por Deus, não se sentir jogada, largada, envolve uma série de passos. O sínodo quer estudar, tem a intenção de estudar todos esses passos para depois nós irmos estudando e aprofundando os documentos que nascem a partir dessas sugestões. Um desses passos é a ordenação de homens casados dessa comunidade. Então, aí das polêmicas. Vale a pena? Dá certo? Não dá certo? Na verdade, existem grandes teólogos que dizem o seguinte: ordenar homens casados, a ordenação sacerdotal para homens casados, não resolve. Sabe por quê? Ora, poucos mais bons. Isto é, a regrinha é bem essa. Se você tem poucos sacerdotes, mas que ensinam verdadeiramente que Jesus é verdadeiramente presente e que antes de eu recebê-lo, porque recebê-lo no sacramento, para receber o corpo do Senhor, o sangue do Senhor, tem que ter um sacerdote por ordem de Jesus Cristo, na sucessão. Jesus, Pedro, a primeira pedra, e aí na sequência Papa Francisco, aqui na nossa diocese o nosso bispo diocesano Dom Wilson Luiz, e aí o pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças, Padre Vitor Hugo. É nessa sucessão por ordem de Jesus. Eu brinco muito, a linguagem é bem simples: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, cara, presta atenção. A intenção do Santo Padre é sensibilizar para quê? Para que antes de receber Jesus na Eucaristia, no sacramento da hóstia, eu preciso receber no coração. E existem testemunhos de homens e mulheres da Alemanha,
oriental, quando tinha ainda o muro de Berlim, de famílias inteiras, cristãs católicas, que ficaram dezenas de anos sem uma missa, sem receber Jesus na Eucaristia, mas se reuniam todos os dias e diziam nas orações: te recebemos, Senhor, indignamente no nosso coração. Não podemos te receber no sacramento da Eucaristia porque não tem um padre, mas podemos te receber no nosso coração. Bem, a intenção do Santo Padre é lembrar isso também. Então, essa pseudo-polêmica, isso é pseudo-polêmica, que ordenar padre, não ordenar padre, blá, blá, blá. Por quê? Porque aí vai ter mais missas e as pessoas vão poder se confessar mais. Sinceramente, não é bem assim. Porque aí nós estamos pensando em quantidade. É a qualidade do encontro. E se nós formos, ainda que poucos, mas bons, não apenas para catequizar, mas evangelizar. E aí, a nossa paróquia, a gente tem formado, tem meditado sobre isso, que existe uma diferença entre catequizar e evangelizar. Catequizar, eu pego esses objetos aqui e digo 1, 2, 3, 4, 5. Mas antes de mostrar, eu digo, conte comigo, imagine 5 objetos. Aí a pessoa, agora conta, 1, 2, 3, 4, 5, só na mente. Esse é o catequizar. Evangelizar. Pense em 5 objetos. Olhe aqui para a mesa, conte comigo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos somar 3 mais 2, 5. Se eu coloco tudo junto, quanto tem? 5. Se eu separo um por um, quanto tem? E a pessoa então pode como que tocar com as mãos e sentir com o coração. Isso é o evangelizar, uma linguagem bem simples, tá? A necessidade que nós temos hoje é de evangelizar, ainda que numa realidade muito complexa, que só quem consegue responder é quem já esteve lá. A realidade da Amazônia é um universo totalmente diferente. O sínodo da igreja da Amazônia vem para procurar uma solução juntos para ajudar a vida das pessoas, uma vida melhor, onde as pessoas se sentem amadas. Então não é ordenar mulheres ou ordenar homens casados, não são essas pseudo-polêmicas, já foram resolvidas, porque o Senhor Jesus não ordenou mulheres na ocasião. E quem manda é o Senhor Jesus. Ah, eu não gosto disso. Bom, se eu gosto ou se eu não gosto, isso é outro lance. A questão é o Senhor Jesus, o que Ele manda, e Ele mandou assim nós obedecemos. Bem, e nas influências culturais, etc., observe que uma palavra, a verdade, ela não é passiva de adaptação, segundo eu acho que, não. E aqui é a grande articulação política, eu diria, maldosa de muitos segmentos do mundo das redes sociais, etc. E aí entram políticos partidários, jornalistas, pela falta de compreensão exatamente do que a igreja tem como missão. Isto é, a intenção da igreja é iluminar as pessoas para resgate da própria identidade e devolvendo a dignidade das pessoas lá da Amazônia, mas não só, do mundo inteiro. Ora, e qual é a maldade de muitos segmentos da sociedade? Se eu digo que o Papa Francisco está com interesse maldoso, malicioso, ou equivocado, ou sem discernimento, eu estou desautorizando, colocando em dúvida a autoridade daquele que é hoje a única pessoa no mundo inteiro que está na ativa, que tem autoridade para falar sobre o bem e o mal, porque não entra em contradição. O presidente dos Estados Unidos, Trump, não tem autoridade ético-moral para falar isso. Os ex-presidentes, olha, podem citar nomes de políticos da Itália inteira, não tem nenhuma autoridade ético-moral. As autoridades da Europa, igualmente, não tem.
Então, quando tentam criar polêmica, é para, de novo, utilizar de um valor muito grande, sabendo que as pessoas estão muito confusas. Hoje nós somos poluídos e agredidos por tantas informações, e aí nos perguntamos, onde está a verdade disso tudo? Se eu desautorizo hoje a pessoa do Papa Francisco, a única autoridade ético-moral do mundo, pronto, eu posso ganhar, lucrar nas chamadas fake news. Essa é a grande verdade. Esses dias, eu dava uma entrevista para uma rádio italiana e eu dizia para o jornalista, presta bem atenção, hoje quem tem a autoridade ético-moral para falar do bem e do mal, da acolhida dos pobres, da partilha, é Papa Francisco. A propósito, não sei se vocês sabem, quem era assim, vamos chamar de costa larga, que ajudava muito o Papa João Paulo II a pensar? Joseph Ratzinger. E depois outros cardeais, Camilo Ruini, etc. Quem ajuda muito o Papa Francisco a pensar? Papa Bento, que é o Joseph Ratzinger, que é atualmente o maior cérebro teológico da humanidade, porque o que ele fala é de uma objetividade, é muito objetivo, não é eu acho, não é eu acho, a direção é essa. O que nós precisamos é isso, a direção é essa. Na realidade nossa paroquial, o que eu tento fazer, de forma muito delicada, né, que eu sou bonzinho, calminho, sou uma joinha, quando tomo meu remedinho, né, é dar essa direção. Gente, a direção é aqui, olha, padre, mas eu acho, vamos fazer o seguinte, eu digo assim para as pessoas, para de achar, vamos conversar mais sobre esse assunto, para você poder olhar e dizer assim, eu tenho certeza que o que eu gosto, que o que eu quero é isso. Muito bem. Padre, então agora o espaço fica para o senhor aí fazer um convite para a população, também para os paroquianos, né, para esse período agora de aniversário da paróquia de Nossa Senhora das Graças. E mais uma vez agradecemos a sua presença aqui. A casa é sua, sempre que precisar passar a sua mensagem, fique à vontade. Tá? Me perdoem ser tão assim, às vezes demorado na resposta, não sei se vocês conseguiram acompanhar. Minha intenção foi traduzir uma linguagem bem simples, o mais simples possível, porque eu sei que se eu entrasse em certos discursos que fundamentam o sínodo da Amazônia, por exemplo, seria muito complexo para as pessoas entenderem os mitos gregos, etc. Tá? Então não é o caso. Mas a minha intenção era exatamente ajudar você a se sentir profundamente amado. Aliás, a Paróquia Nossa Senhora das Graças, que existe há 6 anos, dia 18 de novembro, nós vamos celebrar 6 anos. Começará a nossa novena agora dia 14, numa quinta-feira, com a presença do Padre Tequinho. O Padre Tequinho é um sacerdote famoso no Vale do Paraíba inteiro, e é um homem que tem uma voz que canta, que é um rouxinol, além de um amor à Nossa Senhora, a Virgem Maria, que é um negócio muito lindo. Venha rezar conosco, venha partilhar conosco, venha participar das festas, das festividades, da quermesse, que é muito simples, mas muito intensa, muito bonita, muito família, onde você pode levar teus filhos. A gente procura fazer tudo muito acessível para que tudo seja partilhado. Nós vamos ter a presença do Padre Tequinho, nós vamos ter a presença do Padre Marlon, do Padre Antônio Carlos, diversos sacerdotes da diocese, para nos ajudar a rezar um pouco mais e nos sentirmos mais amados. Aliás, deixa eu lembrar para você, hoje, o mês de novembro para nós é um mês intenso de festas. Hoje nós começamos a festa lá na Nossa Senhora das Graças do Pinhão do Borba, lá na roça. E lá também vai ser um negócio lindo. Tem um dia a missa vai ser na igrejinha, que está todinha restaurada, reestruturada, está assim uma delícia de poder rezar lá. E o outro dia, o primeiro dia na igreja, o segundo dia na casa de uma família, o terceiro dia na igreja, o quarto dia na casa de outra família e assim por diante.
em resposta à Igreja em Saída. Se você quiser participar, nos procure, ligue lá na paróquia, ligue aqui na rádio, com certeza vocês vão poder passar todas as informações. E eu queria lembrar um negócio, já que nós estamos celebrando 6 anos, eu gostaria de deixar um presente para vocês. Como muitos sabem, eu estou sempre acompanhando peregrinos em diversos lugares do mundo como guia espiritual e tradutor-intérprete. E das últimas vezes que eu estive em Medjugorje e em Jerusalém, eu trouxe alguns rosários. Então, se vocês quiserem, podem organizar uma espécie de sorteio, onde a gente pode sortear para os internautas, para quem ligar aqui, para quem mandar mensagem, a gosto e critério de vocês. Eu deixo aqui com vocês 5 rosários de Medjugorje, onde aparece Nossa Senhora todos os dias lá na Bósnia, e 5 rosários de Jerusalém, e com um detalhe muito bonito. Os 5 rosários de Medjugorje, eles foram feitos por crianças órfãos das guerras civis que aconteceram na Bósnia, na ex-Iugoslávia, crianças, adolescentes, etc. Então, são jeitos muito bonitos e delicados de dizer assim, olha, obrigado, não esqueça que você é profundamente amado. Tem bingo também para sortear, né? Tem bingo também, é verdade. É para comentários de pessoas que participaram da nossa live. Ok. Então, e aí, o que eu sugiro é que você faça comentários e entre em contato aqui com a rádio para você poder participar desse sorteio, que vale a pena. São terços, rosários muito simples, todos feitos à mão por crianças órfãs das guerras que tem pelo mundo. E a propósito, abençoados pelo Papa Francisco. Tá muito bom? Bem. Padre, obrigado pela sua presença. O Papo Reto volta na segunda-feira com o professor Paulo Sérgio Torino, que vai conversar com a jornalista Stephanie Ramos. O Paulo Sérgio Torino, diretor do Senai de Pindamonhangaba. Abraço, Padre. Obrigado. Posso dar a bênção? Eu sempre gosto de onde eu vou concluir com a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Querido Jesus, eu te peço, derrama do céu a força do Teu Espírito Santo sobre todos os internautas que estão nos acompanhando, sobre todo o povo de Pindamonhangaba e toda a região do Vale do Paraíba, a fim de que, tocados pelo Teu amor, se sintam amados. Por intercessão de Nossa Mãezinha do Céu, Virgem de todas as graças, Mãe dos 1000 nomes, desça sobre cada um de vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado.